Bom dia a todos. Vamos hoje a mais uma videoaula do Clarion, hoje de número 6. O assunto de hoje vai ser threads, endereços de memória. Embora pareça ser um assunto um pouco antigo, é um comando, é uma técnica que existe desde os primórdios das versões for Windows, desde que surgiram o conceito de threads no Windows. O Clarion já implementava esse tipo de recurso. Para quem não conhece thread, eu até separei aqui no Help Online do próprio Clarion, vocês podem procurar no Clarion de vocês. Como trabalha o comando e qual é a finalidade. Na verdade, todo Windows, toda janela que você abre, todo procedimento que é executado, tem um endereço de memória, ou seja, se você abre um procedimento, existe uma área na página de memória do Windows com o endereço onde está aquele procedimento. Uma vez que nós temos acesso, ou seja, temos como usar esse endereço, nós podemos fazer coisas bem interessantes no ponto de vista da programação. Ou seja, eu posso enviar comandos para aquele número de endereço e executar determinadas tarefas que estejam baseadas em números de threads diferentes, né? A ideia dessa técnica que eu vou demonstrar hoje é vocês poderem muitas vezes rodarem aplicações com N procedimentos e poder acionar um procedimento de dentro do outro sem precisar ter um botão ou algo assim mais específico. Eu posso fazer via linha de programação, a ideia é essa. E eu posso ter informações rodando simultaneamente em áreas de memórias distintas. Eu estou falando sobre thread hoje porque já existe uma nova classe, uma nova forma de trabalhar com os endereços de memórias na versão do Clarion 10. Isso que eu estou demonstrando hoje é uma técnica que já existe, como eu havia falado anteriormente, há muito tempo dentro do Clarion. Só que ela foi sofisticando, foi se tornando cada vez mais, digamos, fácil de usar e mais poderosa. O que eu vou mostrar aqui é um dos primórdios do uso da thread, mas que tem um conceito válido até hoje, certo? E posteriormente, na videoaula número 7, provavelmente eu estarei mostrando para vocês como é que eu uso a nova classe de thread que acompanha já a versão do Clarion 10, certo? Por enquanto eu vou demonstrar na thread tradicional, mas eu quero que vocês tenham a consciência que já com o comando tradicional já se pode fazer muita coisa do ponto de vista da programação. Bom, eu criei uma aplicação, como de costume, uma aplicação sempre simples, que é para demonstrar a técnica. Depois cada um faz a sua sofisticação conforme a sua necessidade. Essa aplicação é um framezinho, um menu, certo? Com duas janelas. Eu vou só mostrar aqui a janela do procedimento A e a janela do procedimento B. Eu vou executar ela aqui rapidamente, ó. Procedimento A, abre essa tela de procedimento A, e procedimento B, abre a tela de procedimento B. Depois, agora eu vou mostrar para vocês o que faz cada um desses botões e como é que eu uso a thread na verdade. Certo? Deixa eu fechar a aplicação. A thread, como o próprio help explica, nos retorna a sua execução. Ela captura o endereço de memória onde está aquele procedimento e me retorna o tipo de dado do tipo sign. Certo? É um valor que varia de 1 até esse número gigante que vocês podem ver aqui, é um número inteiro. Agora é importante vocês usarem esse tipo de variável para capturar o número da thread, para capturar o número do endereço de memória onde consta aquele procedimento, porque se não for feito dessa forma, vocês podem ter problema na hora de executá-lo, certo? A thread, como é um endereço de memória, cada vez que você abre o procedimento, ele recebe um número de endereço de memória, porque muitas vezes a página pode estar com mais procedimentos carregados em memória. Então, provavelmente ele ocupava o número 3, você abriu 4, 5 janelas nesse intervalo, quando você abrir de novo o mesmo procedimento, provavelmente ele vai receber um outro número. Então, é muito importante vocês ficarem atentos aos comandos de capturar o endereço e de limpar também, né? Dependendo da programação que se faz, você tem que fazer um clear da variável para que não exista, para que não ocorra, digamos assim, uma referência para endereços errados, né? Eu apontava para o endereço de número 3, ficou a variável global com 3, eu abri agora novamente o procedimento, ele estaria em 5, mas a variável continua apontando para 3, porque eu não limpei ela, certo? Então é importante você limpar a variável depois de ter usado a thread, correto?
Bom, o que eu fiz aqui? Eu declarei duas variáveis globais, ó, gloproc A e gloproc B, ambas do tipo sign, certo? Essas variáveis são responsáveis por receber o endereço de cada um dos procedimentos. Se eu tivesse mais procedimentos aqui, eu teria mais variáveis, uma para cada procedimento. Obviamente que dependendo do recurso que eu uso, eu até poderia fazer o uso de variáveis locais. Mas no caso, como eu estou tornando pública para todos os procedimentos, elas precisam ser globais, certo? Então, na janela do procedimento A, o que eu vou explicar no A tem no B, certo? Só o inverso. Ou seja, só o que um aciona, o outro aciona o primeiro chamador. Então, como é que funciona? Na janela, vamos pegar aqui os embeds. Vou filtrar aqui só pelos que tem código. O que eu estou usando? Isso aqui é o principal. Ó. Quando eu abro a janela, assim que eu abrir o procedimento, eu pego o comando thread, abre e fecha parênteses, e atiro para a variável proc A, que é do tipo sign. Ou seja, nesse momento eu estou capturando o endereço de memória. O procedimento é aberto, certo? E automaticamente ele já carrega o endereço de memória. Só para vocês visualizarem aqui, ó, eu vou dar um stop nessa variável e vou executar aqui rapidamente, só para vocês entenderem o que ele traz como endereço de memória. Ó, procedimento A, e está no procedimento B, está no endereço de memória número 2, tá vendo? Ó? Se eu chamar ele de novo, ó, por que de novo foi para 3? Porque aqui eu tenho a execução de mais de um procedimento. Ó, dei o primeiro close, vou dar o segundo. Tinha duas procedures abertas, uma em cima da outra. Então por isso que ele abriu o 2 e depois o 3. Certo? Então, esse comando tem a finalidade apenas de pegar o endereço de memória, que na verdade vai ser sempre um número inteiro, certo? Onde aquele procedimento está armazenado dentro do Windows. Bom, capturei o endereço de memória. Depois eu tenho alguns botões, que eu vou explicar pela tela que fica mais fácil. Esses botões, por exemplo, simular o botão da procedure B. O que faz isso aqui? Lá no procedimento B, eu tenho um botão com um message associado a ele. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no botão acionar thread, que é esse botãozinho aqui, ó, eu vou executar o segundo comando. O comando post, você envia um evento para um controle e eu posso determinar ainda para qual endereço de memória. Então, traduzindo esse comando, comando post executa o evento accept, que nada mais é que o clique, no controle de nome button 1, que está no procedimento. Aqui eu tenho outra variável global, que é essa aqui, que é o procedimento B, que está no procedimento de endereço número tal. Ou seja, eu posso de dentro de um procedimento mandar executar um código que está associado a um outro botão. Veja que esse post pode ser mais de uma informação. Pode ser um post accept, pode ser um close down, um close window, né? Toda a lista de eventos que nós temos disponíveis. Então, post, evento accept, o controle e em qual procedimento, certo? O post nada mais é que o monitorador do loop de acesso dos eventos, ou seja, a cada momento que os eventos são executados, é como se fosse um grande loop. O Windows está sempre monitorando. Passa ali qual o evento está no momento, qual evento está no momento. Quando você faz um post, é como se você pegasse lá de baixo um evento que está sendo monitorado e colocasse no topo da lista. Imediatamente esse comando é executado, ou seja, esse evento é executado, perdão, certo? Então é como se você criasse uma diretriz de prioridade para o evento. Ó, executa esse evento nesse momento, certo? Então, esse aqui aciona a thread, ou seja, vai chamar lá no procedimento B o evento accept de um botão que já consta lá dentro. Fechar o procedimento B, o que é? Mesma coisa. Eu vou executar o mesmo comando, o mesmo accept, só que agora em outro controle, no botão close do procedimento B, certo? Reiniciar procedimento. Nada mais chamar novamente o procedimento que vai ser fechado.
Comando start, por que eu estou usando start e não direto proc B? Porque eu estou trabalhando com threads, estou trabalhando com janelas que têm endereços de memória distintos. Então, usando o comando start proc B, além de eu startar novamente o procedimento B, eu também armazeno de maneira local aqui, ó, o endereço dessa chamada. Então, se futuramente eu precisasse usar esse endereço em um outro código, eu já teria ele armazenado, certo? Porque o comando start sempre retorna o endereço que está sendo chamado. Vou salvar aqui. E o botão, simular o botão da Procedure B, é só um texto, certo? Esse texto aqui, ó, embeds, só para dizer que foi acionado pela Procedure B, ou seja, quando fizer o contrário, lá na B, chamar A, ele vai dizer assim, ó, nada mais é do que foi acionado pela Procedure B, ou seja, é só um message associado ao botão para que quando a outra procedure chame, simule esse clique aqui, ó, na verdade esse post simula esse clique que está aqui, ou seja, quando eu tiver no procedimento B e apertar esse botão acionar thread, eu vou estar simulando esse botão. E o pressionamento desse botão, perdão. E o que tem associado a esse botão nada mais é que mostrar aquela mensagem. Certo? Então eu vou executar o comando. Vou executar o procedimento. Ó, procedimento A, tá aqui ele. Ó. Procedimento B, vou abrir do lado. Ó. Vejam que é exatamente igual. Só que, claro, as referências são distintas, né? Então, quando eu acionar a thread aqui dentro do A, ele vai simular o pressionamento desse botão aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, acionar thread, ó. Fui acionado pela procedure A. É o que está associado aqui dentro, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui no código. Ó, o B, embeds, ó. Fui acionado pela procedure A, exatamente o que está aqui na tela, né? Ó. Fui acionado pela procedure A. Agora o contrário, vou clicar aqui e ele vai executar o que está aqui dentro, ó. Fui acionado pela procedure B, então o B acionou o que estava associado a esse botão. Eu posso executar os comandos de fechar da A, fechar a B, ó. Fechei a B e posso reiniciar ela, reiniciar. E a mesma forma aqui dentro, vou fechar o A e vou reiniciar o A, certo? Então vejam que todo esse trabalho, essas chamadas execuções são feitas basicamente ou simplesmente pelo comando thread. Basta eu ter um endereço de memória que eu posso fazer a abertura e fechamento. E poderiam estar em situações distintas também, quer ver? Ó? Por exemplo, A e B. Então vou botar um em cima do outro aqui. Espera aí. Fechar isso aqui. Acho que eu não sei se eu não botei. Eu acabei não botando a opção de. Espera aí. De redimensionamento. Redimensionamento de resize na minha tela. Para aí. Procedure B e Procedure A. Eu tenho que mexer ali para ele poder. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Propriedades, resize o normal. Onde é que está você? Onde está? Está na MDI Shidel, System tá, Immediate, Maximize. Mas já está normal, single. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se eu não estou com a opção global de aqui, ó. Desabilitar, salvar e restaurar o Windows, para ele não vir sempre no mesmo lugar. Vamos compilar de novo. Procedimento A. Procedimento B, ó. Agora até o B e o A, quer ver? Eu vou fechar lá atrás o A, ó. Fechar A, viu? E agora eu fecho esse. B e A, ó. Agora o A manda fechar o B, ó. Fechar o B. Reiniciar B, agora vem pra frente, ó. Fechar o A. Tá vendo? Então tudo isso usando os comandos thread. Certo? Que é nada mais é que esse comando que está aqui, ó.
Claro que existe muito mais coisa envolvida, pessoal. Existem outros detalhes que podem ser melhorados e aperfeiçoados. Tá? Eu fiz uma técnica simples só para mostrar o envolvimento do comando e esses endereços de memórias. Como vocês podem fazer a programação pelo endereço de memória. A ideia é no próximo vídeo mostrar para vocês a nova classe da Thread, que vai ter alguns recursos mais interessantes e, digamos, ainda mais seguros para vocês trabalharem com endereço de memória, certo? Então a ideia era mostrar esse comando simples, que já existe há muito tempo dentro do Clérigo, dependendo da versão. E para vocês terem um pouco chegarem um pouco do poder da programação que a gente tem dentro da ferramenta, certo? Ficamos por aqui. Agradeço a todos a atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço.